Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo falando. Hoje vamos conversar sobre RNAs como tema para o segundo vídeo do módulo 1, Genômica. Primeiramente, RNA nada mais é do que a sigla para ácido ribonucleico. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. No primeiro vídeo deste módulo, você aprendeu sobre DNA, ácido desoxirribonucleico. A molécula de RNA se parece muito ao DNA e, de fato, as diferenças químicas entre estas moléculas são pequenas. Vamos ver? Os primeiros organismos dos quais o RNA foi isolado foram procariotos, de maneira que por muito tempo se acreditava que o RNA não estava presente nas células animais. Somente em 1914 que foi possível constatar que tanto o RNA quanto o DNA estavam presentes em todas as células. Além disso, por muito tempo acreditou-se que o RNA exercia funções apenas de suporte ao DNA, na transferência de informações. No entanto, hoje já é reconhecido que o RNA é muito mais versátil do que se pensava. Os RNAs variam muito de tamanho, podendo ter de 10 a milhares de nucleotídeos. Ainda que a molécula de RNA seja constituída por apenas uma cadeia polinucleotídica, a sua estrutura não é simples. As moléculas de RNAs possuem regiões onde as bases são complementares, nas quais se estabelecem pontes de hidrogênio entre os pares AU, CG, de regiões diferentes da mesma molécula. Como consequência dessas interações, a molécula se volta sobre si mesma formando estruturas características chamadas grampos e alças. Nas regiões pareadas, a molécula se adapta em uma estrutura helicoidal, como no DNA. A estrutura compacta das moléculas de RNA tem importantes consequências biológicas. As diferenças de tamanho e conformação dos vários tipos de RNA permite que eles desempenhem funções diferentes. Os RNAs transportadores possuem uma estrutura conformacional que permite o pareamento dos nucleotídeos do anticódon com os nucleotídeos do códon do RNA mensageiro. Para falar das diferenças entre RNA e DNA, podemos destacar três aspectos. Primeiramente, o RNA possui um esqueleto que contém ribose, em vez de 2-desoxirribose. Daí o nome ribonucleico. Ou seja, a ribose possui uma hidroxila na posição duas linhas em vez de um átomo de hidrogênio no seu esqueleto. Segundo, enquanto as 4 bases do DNA são adenina, citosina, guanina e timina, o RNA possui uracila no lugar da timina. Terceiro, a forma mais comum de se encontrar o RNA é como uma única cadeia polinucleotídica. Além dessas 5 bases, existem bases não usuais com estruturas um pouco diferenciadas, que ocorrem no RNA como a hipoxantina e a iosina. De modo geral, o RNA não é considerado material genético, com exceção de alguns vírus, e não precisa servir de molde para sua própria replicação. No núcleo da célula eucariótica, o RNA é produzido através de uma fita molde de DNA, em um processo conhecido como transcrição. Na transcrição, a molécula de DNA serve como molde para a transcrição de uma molécula complementar de RNA. Neste processo, a enzima fundamental é a RNA polimerase, que realiza a polimerização do RNA a partir do molde de DNA. Como o RNA é formado a partir do DNA, podemos concluir que o fluxo de informação genética ocorre no seguinte sentido: DNA, RNA, proteína, como visto no vídeo sobre DNA anteriormente. Agora que já sabemos como o RNA é feito, veremos os tipos de RNA e as suas funções. O RNA pode ser classificado em 3 tipos. O RNA ribossômico, que é responsável por formar os ribossomas, estruturas que funcionam como aparelhos para a síntese proteica. O RNA transportador, que é responsável por carregar os aminoácidos adequados para a síntese das proteínas. Este RNA apresenta-se com 4 alças, por isso sua estrutura é conhecida como trevo de 4 folhas. Uma dessas alças é a do anticódon, que reconhecerá o códon do RNA mensageiro. O RNA mensageiro, que representa a classe mais heterogênea dos RNAs e é aquele que contém informações do DNA para a síntese das proteínas. Cada sequência de 3 bases nitrogenadas, denominadas de códon,
codifica para um aminoácido. No processo de tradução, esses códons são lidos e a proteína então sintetizada. O RNA atua de várias maneiras dentro da célula, como intermediário entre o gene e a maquinaria de síntese proteica, no caso o RNA mensageiro, como adaptador entre os códons do RNA mensageiro e os aminoácidos, o RNA transportador, desempenhando um papel estrutural como componente dos ribossomas, o RNA ribossomal, representando 50% da massa destes. Como molécula reguladora do processo de tradução, como enzimas ou ribozimas que catalisam funções essenciais na célula. Fora isso, todas as enzimas são proteínas. Todos os tipos de RNA intervêm na síntese proteica. E, em todos esses casos, o RNA é copiado como fita simples, produzida a partir de uma única fita de DNA molde, e não existe uma fita complementar a ele. Bom pessoal, este é o conteúdo que a gente tinha para este vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Dá um like, se inscreve no canal caso goste do nosso conteúdo, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha com seus colegas. Eu sou o professor Rodrigo e até a próxima!